Pronto, pode iniciar. Tá certo. Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Vocês conseguem ouvir bem? Tá dando para ver o slide? Obrigado pela confirmação. Então, pessoal, meu nome é Alisson. Eu vou trabalhar com vocês a disciplina de desenho técnico, certo? Como é uma disciplina EAD, a gente vai ver a parte teórica do desenho técnico. A gente não vai conseguir ver a parte prática, não vai pegar e desenhar, né? Até porque atualmente já quase não se faz mais desenho à mão, né? Atualmente a gente somente utiliza ali o AutoCAD ou outros programas ali para desenho, né? Então, qual que é a importância dessa disciplina? Para que vocês entendam os desenhos. Então, a gente vai ver a parte teórica para o entendimento desses desenhos técnicos. Oi? Alguém falou alguma coisa? Beleza. Então, nós vamos para a nossa primeira aula hoje. Eu acho que eu já dou outra disciplina para vocês, né? Aqui está meu telefone, minha apresentação, depois eu mando o slide, e vocês vão ter acesso aí ao conteúdo. Então, começando ali na definição, o que é desenho? Fala desenho técnico, não, primeiro a gente precisa entender o que é o desenho, para depois entender o que é o desenho técnico. Essa primeira aula, ela está na apostila, da página 1 ao 15, certo? Só que eu reorganizei aqui para ficar de uma forma mais fácil de entendimento, tá? Mas tudo que eu vou passar na aula hoje tem na apostila, né? E está talvez em ordem diferente, mas está lá dentro desse conteúdo da aula, da página 1 até a página 15. Então, desenho, pessoal, é qualquer representação de alguma forma, né? Eu vou desenhar uma bola, aí eu faço uma bolinha, é um desenho. Eu vou desenhar uma pessoa, eu não sei desenhar, eu faço aquele desenho de bonequinho, de palitinho, né? É um desenho. Então, a desenho é essa expressão, né? Não se pode desenhar alguma coisa sem conhecer o que você vai representar. Mesmo que seja um desenho abstrato, né, você tem que ter ele em mente. O que que você vai fazer? O desenho é uma forma de comunicação muito importante. Vem nos auxiliando aí desde a pré-história, né? A gente encontrou aí pinturas rupestres, né, pinturas nas cavernas ali, que permitiram com que a gente entendesse mais como era a vivência naquela época, os animais que tinham naquela época, como era a relação entre os humanos, através desses desenhos que eles faziam nas cavernas. Atualmente, o desenho serve como propaganda, serve para humorismo, serve para arquitetura, é uma expressão gráfica da palavra. Como assim? Ó, esse daqui é um exemplo. Além de estar escrito aviso, tem que usar máscara, tem a imagem aqui, o desenho de uma pessoa com máscara. Mesmo aquela pessoa que não fale português, quando vê essa plaquinha, vai entender que naquele local precisa utilizar máscara, porque o desenho, ele é universal. Qualquer lugar do mundo que vocês forem, tiver essa imagem aqui, ó, é que aquele local é obrigatório o uso de máscara, né? Vocês são da técnico de segurança, a gente trabalha muito com informação em forma de pictograma, em forma de imagem, em forma de desenho. Porque às vezes vem visitas nas empresas que são de outros países, não falam português, então eles seguiam ali pelo desenho, né? E o desenho ajuda a gente na interpretação. Então, tudo isso daí é desenho. Ok? E o desenho técnico? O desenho técnico ele já vai ser uma linguagem técnica. Ou seja, ele vai empregar técnicas ali para que você reproduza o desenho. Reproduza, perdão, o objeto, né? O que você quer desenhar. Eu vou usar ali regras para dimensão, para forma, para linha, para a letra, né? E outras características, né? É uma linguagem gráfica formal para a representação de diversos produtos. Eu vou usar o desenho técnico para fazer o projeto de uma casa, para mostrar um projeto elétrico,
para mostrar um desenho de uma peça, para fazer um mapa. Tudo isso daí eu utilizo o desenho técnico, que vai ser o desenho dentro das normas para o desenho técnico. Ok? Tá tranquilo até aqui? Qualquer dúvida, pessoal, pode parar e perguntar. Definição. Como linguagem técnica, nós vamos obedecer algumas regras. Essas regras são as normas. Temos normas tanto internacionais quanto regionais, né? Então, a gente vai pegar tudo que está na norma ali para fazer o desenho e também para interpretar. Então, vai ter ali as linhas, os símbolos, os números, as representações, tamanho de folha, né? Folha, antigamente, não era padronizado, né? Agora a gente tem padrão o tamanho de folha. Tudo isso daí está dentro das normas. As principais, né? Normas da ISO, a gente vai falar mais para frente, que é mundial, certo? Todo lugar do mundo respeita isso. E a gente tem a nossa regional, que é a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Na ABNT, eu tenho normas específicas para o desenho técnico. Então, eu vou olhar na ABNT como são feitos os desenhos aqui. A ABNT está abaixo da ISO, então ela respeita a ISO. Ela é uma complementação da ISO. Tudo que tem na ISO tem na ABNT, só que a ABNT ela detalha mais. Ela vai ter mais informações do que a ISO, certo? O desenho, então, pode ser entendido ali como uma ferramenta de criação, um processo de transferência de informação, né? Onde eu consigo registrar e passar ideias para as outras pessoas, né? Proposta de projeto, plano de ação, né? Tudo que eu quero informar, eu utilizo um desenho. Daí vem aquela expressão que a gente fala muito, né? Você entendeu o que é que eu desenho? Porque o desenho, ele facilita o entendimento. Quando vocês pegam um desenho atualmente, né? Vamos partir de um pressuposto aqui, que é a primeira vez que vocês estão vendo desenho técnico. Como vocês ainda não têm o conhecimento de como são as técnicas, de como são as normas, vocês não, talvez não vão entender, né? Talvez vai pegar um desenho ali e não vai entender nada. Mas a partir do momento que vocês ficarem conhecedores das normas, vocês vão bater o olho no desenho e vai saber o que que é, né? Vai olhar a escala, vai saber ali questão de linhas, né? Vai saber o que está sendo desenhado ali, o que está sendo representado, se é uma imagem 2D ou 3D, se é uma vista, se é uma planta, né? Tudo isso daí a gente vai ver na nossa disciplina de desenho técnico, para que vocês tenham esse conhecimento, para na hora que chegar lá no emprego de vocês, quando vocês forem exercer a profissão, vocês entenderem esses projetos, esses desenhos, porque vocês vão trabalhar em cima deles, né? Por exemplo, distribuição de extintores de incêndio dentro da fábrica, né? Eles vão entregar para vocês o projeto da fábrica para que vocês coloquem os extintores nos locais adequados, né? De acordo com as distâncias que estão na norma, tudo direitinho, a quantidade de pessoas, tipo de material. Então, para isso, vocês terão que saber interpretar o mapinha, a planta do lugar, certo? Né? E ver as distâncias ali. Então, para isso que vocês veem o desenho técnico. Praticamente todos os cursos técnicos aí voltados para a indústria têm essa disciplina de desenho técnico. Alguns vai ter o desenho técnico mais aprofundado. Por exemplo, quem vai trabalhar com a área de construção civil, com a área de mecânica, aprofunda mais em desenho, porque eles vão trabalhar mais com isso. Mas os outros técnicos têm a disciplina de desenho técnico para conhecer, saber interpretar os projetos, as plantas que vêm dessas outras áreas ali, né? Da área da mecânica, da área da construção civil, principalmente. Na área da mineração entra ali questão de mapas também. Continuando, né? Por que que o técnico de segurança precisa saber de desenho?
Primeiramente ali, comunicação. Comunicação visual. Elaborar croquis e se comunicar usando linguagem gráfica, tanto com engenheiros quanto para arquitetos. A gente vai ver o que é croquis, só para dar uma introduzida aqui. Croquis é como se fosse um rascunho, tá? Um rascunho do desenho ali. Né? Você precisa explicar, né? Por exemplo, para o seu engenheiro que você precisa colocar um guarda-corpo em um certo local ali de altura. Então, você vai desenhar para ele. Colocar as distâncias ali entre o travessão superior, o intermediário, o rodapé, o tamanho do rodapé. Talvez você tenha que fazer isso, vocês tenham que desenhar para ele, fazer um resuminho, né, fazer um rascunho para entregar para eles, para que eles possam executar. Então, uma comunicação visual. Projetos de segurança, desenhar e desenvolver projetos de segurança do trabalho, dependendo da área, né? Por exemplo, a questão da distribuição de extintores de incêndio dentro da fábrica, a distribuição ali de materiais de primeiros socorros, né? Tudo isso daí, né? Vocês vão ter que saber interpretar a planta para colocar ali aonde está cada coisa, porque depois vocês vão passar ali verificando. Né, um dos trabalhos do técnico de segurança é fazer essa verificação de segurança, né? Pode ser mensal, pode ser trimestral, aí depende do planejamento da empresa e do que está se tratando, ok? Equipamentos de proteção, ler e interpretar desenhos técnicos de equipamentos de proteção coletiva, vocês têm que entender esses projetos, né? Saber até onde está a proteção. Exemplo, enclausuramento de máquinas, né? A gente faz o enclausuramento ao redor de uma máquina para que abafe um pouco o ruído, né? Então, vocês precisam entender o projeto ali desse enclausuramento para vocês verem o quanto que está abafando, até onde abafa, né? Se está correto ou não. É um equipamento de proteção coletiva. E ferramentas digitais, né? Usar softwares, por exemplo, como o AutoCAD, para desenvolvimento de desenho técnico. Aí vai depender muito da área que vocês vão exercer, né? Se vocês ficarem com projetos, na área de projetos, vocês vão ter que aprender, né, mexer no AutoCAD para trabalhar dentro da empresa com o AutoCAD. Agora, se vocês forem mais para a área de fiscalização, né, vocês já não vão fazer o projeto em si. Então, vocês não vão mexer aí no AutoCAD, né, vocês só vão interpretar. Né? De qualquer forma, a disciplina é uma base para que vocês saibam interpretar esses projetos, ok? Entre outros, tá, pessoal? O Tech Segurança ele vai ter mais ali utilizações para o desenho técnico. Desenho técnico versus desenho artístico, né? O que é o desenho artístico? É um desenho livre, né? Vai expressar ali sentimentos das pessoas, ideais do artista. Não vai seguir regras, né? E permite ali interpretações pessoais. Vou desenhar uma paisagem. Eu não preciso seguir nenhuma regra, né? Eles têm as regras ali deles, mas são regras artísticas, né? Uma criança fazendo um desenho, ela não segue nenhuma regra. Coloca qualquer cor, né? Desenha com canetinha, com caneta, com lápis de cor. Até o lápis que a gente utiliza está dentro da norma, tá, pessoal? A grossura do lápis, o tipo do lápis, né? As linhas ali, os tipos de linhas, tudo isso daí é normatizado para o desenho técnico. Né? O desenho técnico vai utilizar regras e convenções chamadas normas técnicas, onde todos os elementos que tem nesse desenho vão respeitar essas normas. E eles vão representar algo real. Então, eles terão que manter as características do real. Se eu quero desenhar o projeto de uma casa, ele vai ter que ser proporcional a essa casa. Eu tenho que desenhar ele com uma escala. A gente vai falar de escala na aula que vem. Eu tenho que respeitar a escala. Eu tenho que saber transformar a escala também, para que eu faça o desenho correto daquele prédio, daquela casa, do que eu estou desenhando. Ok?
Um breve histórico, né, de desenho técnico ali, começou a surgir ali com Leonardo da Vinci, 1952 a 1519, foi quando ele viveu, né, com os projetos que ele fazia, porque ele era muito inteligente, então ele fazia alguns desenhos, alguns projetos. Esses desenhos ficaram para a posterioridade, né? Então existe até hoje esses desenhos dele aí, que eram muito bem feitos, né? Para a época que não tinha norma nenhuma, ele seguia ali, fazia dentro de uma escala que você conseguia entender as proporções reais dos desenhos e dos projetos dele. Né? Ele fez vários projetos ali, que até hoje são utilizados a partir dos desenhos que ele fazia. Boa noite, Tainara, tudo bem? Joia também. Bem-vinda. Então, aqui é um exemplo, pessoal, a máquina de voar aqui, ó, que ele desenhou, né? Parece um projeto de um balão, né, de um paraquedas, mas era a máquina de voar dele, né? E aqui a gente tem as armas que eram utilizadas no arsenal, né? Através de catapultas, utilizando roldanas ali, tudo com princípios mecânicos muito simples, porque na época não tinha, né, tanta tecnologia igual tem hoje, mas, né, utilizados aí alguns conceitos dele até hoje, né, com esses croquis, com esses desenhos que ele fez na época. A representação dos objetos foi evoluindo, né, do bidimensional, que são 2Ds, foi evoluindo para o tridimensional, desenho em 3D, né, gradualmente através dos tempos. Atualmente, a gente consegue desenhar em 3D, né, fazer ali as vistas isométricas, e você consegue entender o desenho em 3D. Então, evoluiu muito, né, evoluiu bastante. Né? Aqui alguns exemplos, esse aqui, né, uma planta baixa, um desenho em 2D, duas dimensões, lembrando lá do plano cartesiano X e Y, né, só em duas dimensões. E aqui eu já tenho um desenho, né, uma representação de vistas. Isso daqui são as vistas, né, que seriam as laterais aqui, ó, vista frontal, vista lateral e vista superior. E aqui um desenho em 3D que dá para ver aqui, que é como se tivesse partido essa folha aqui. Tem desenhos muito mais elaborados. Antigamente feitos à mão, atualmente com auxílio dos programas, dos softwares aí, né, a gente conseguiu desenvolver muito e consegue fazer projetos ali que você consegue até fazer rotação para ver o projeto no computador. Né? Antigamente era tudo manual. Né? Antigamente, para fazer um projeto demorava-se meses, agora em dias você consegue fazer um, né? Com a ajuda do AutoCAD. No século XIX, vieram ali as iniciativas de normalização. Por que isso, pessoal? Até o século XIX, cada um fazia do seu jeito. Então, dava muito problema. Chegava uma peça aqui no Brasil, por exemplo, e ela estava com todas as medidas em polegadas, até hoje, tá? Em polegada, em pé, né? Que são as medidas, unidades de medidas inglesas. Né? Como a gente importa muita máquina, essas máquinas vêm com essas medidas. E mesmo que você faça a transformação, dá uma diferençazinha, né? De polegada para centímetro, de pé para centímetro. Né? E cada um usava de um jeito, desenhava de um jeito. Né? Na Alemanha, eles desenhavam virado do que a gente desenha aqui no Brasil. Então, foi necessário criar uma norma que abrangesse todo mundo, para fazer um padrão, para que o meu projeto pudesse ser entendido em todos os países, não somente no meu. Né? Porque eu estou vendendo para outros países. Chegou a globalização, então eu começo a entregar produtos para o país, para o mundo inteiro. Se não tiver uma, perdão, uma padronização de normas, o pessoal não vai entender. Né? Então, até o século XIX ali virou uma loucura por causa disso.
Porque a Alemanha seguia, que eram os maiores produtores ali de máquinas, a Alemanha seguia as normas deles. A Inglaterra, Estados Unidos seguia as normas deles. Né? Aí os outros países que pegavam esses produtos ficavam, né, desorientados ali. Então foi vista essa necessidade de criar regras padronizadas para todo mundo. Aí veio a ISO, né? Uma comissão técnica ali da ISO realizou a primeira normalização internacional, né? Pensando ali na geometria descritiva, que é o desenho, né? Como linguagem gráfica, chamando de desenho técnico. Aí começaram ali a fazer as normas, padrões para o mundo inteiro. Né? Essas normas foram feitas a partir das normas regionais que já tinham. Então, pegou ali, né? Qual folha que utiliza? Então, o padrão vai ser padrão para todos. Qual unidade de medida que a gente vai trabalhar? Apesar do sistema inglês ser muito teimoso, e até hoje eles dão trabalho com a gente com essa questão, que eles não seguem a ISO, alguns locais, né? Padronizou para a unidade de milímetro. No desenho técnico, a unidade padrão é milímetro, certo? Aí, para construção civil, por ser maior, eles utilizam centímetros. Mas, no geral, se não tiver unidade no desenho técnico que vocês pegarem, ela está em milímetros, que é o que está dentro da ISO, certo? Então, né, foi padronizando tudo isso daí para que melhorasse para todo mundo. Né? Mesmo que atualmente as máquinas ainda venham com medições em polegadas, né? Muitas aí, a gente, pelo menos, outras já vêm ali em milímetros. O Brasil usa milímetros, centímetros, que é o sistema métrico, né? Normal, digamos assim. Né? Mas os ingleses gostam demais de utilizar ali o sistema inglês, polegada, pé, libra, etc. Né? Às vezes vocês têm que fazer uma transformaçãozinha. Algumas entidades normalizadoras, né? Nós temos a nossa, do Brasil, a BNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a gente tem a ANSME, que é a Sociedade Americana de Engenharia Mecânica, a STM, Sociedade Americana para Testes e Materiais, BSI, que são as normas britânicas, a DIN, que era muito utilizado, tá? Que é o Instituto Alemão para Normalização, a ISO, que é internacional, Organização Internacional para Normalização, os GIS, que são as normas da indústria japonesa, né? E o SAI, Sociedade de Engenharia Automotiva. Esses são os principais. Atualmente trabalham mais juntos, apesar de ter uma diferencinha entre um e outro, que são diferenças regionais, mas todas, né, seguem ali os princípios da ISO, do nosso, da nossa organização internacional para normalização. Fez o curso técnico de segurança, né, não aguenta mais falar de norma, mas vocês entendem as normas. Vocês têm ali as normas de segurança, que a gente tem as normas para o desenho técnico também. Então, tudo vai ser dentro da norma. Tá com dúvida? Vou colocar não. Até nas NRs aí, para o dia a dia, para o trabalho. Né? Sempre consulta lá para ver se teve alguma mudança, alguma alteração, porque elas são revisadas, são atualizadas, né, periodicamente. Não pode mudar uma coisinha ou outra. Esse ano mudou a NR1, né? Então a gente já tem aí, né, o que o pessoal mais está falando aí é da NR1. Então sempre consultar, tá, gente? Sempre estar por dentro dessas mudanças das normas, porque a gente sempre vai tratar dentro das normas. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Meu mouse está passando direto aqui. Aqui, pessoal, são as logos, né, dessas entidades normalizadoras. A ISO, a BNT, né, BSI, DIN, GIS, todas essas. Obrigado aí pela confirmação. Falando em normas,
principais normas ali para o nosso desenho técnico, né? Primeiramente, vamos falar da NBR 167, é uma norma da ABNT, né, que traz para a gente os princípios gerais do desenho técnico. O que ela fala? Ela fala da forma de representação do desenho e normaliza o método de projeção. Quando a gente for ver vistas, a gente vai ver esse método de projeção, certo? Já é para desenhar imagens, né, objetos em 3 dimensões que precisam ser mais detalhados. Nós trabalhamos no primeiro diedro, a gente vai ver isso mais para frente, não precisam ficar com medo. Né? A Alemanha, por exemplo, trabalha mais no terceiro. Né? Então, às vezes, a gente precisa estar fazendo ali uma conversão. Mas quem fala dessa questão aí de vistas, de projeções, né, é a NBR 167. Né? Fala ali também dos cortes e seções e suas generalidades. Nós vamos ver isso daí também. Né? Porque algumas peças a gente desenha em corte, que a gente precisa ver o interior dela. Então, você representa como se a peça tivesse sido cortada, né? Ao meio, seccionado em uma seção de 90 graus, ou tem a forma de desenhar isso daí, né? Para a fabricação. Essa forma de desenhar está dentro da NBR 167. 168, né? Também uma norma da ABNT que vem falando para nós do layout e as dimensões das folhas que eu vou utilizar para desenho técnico. Né? Falando sobre margens e legendas, a gente vai entrar nesse assunto hoje, tá? De margens e legendas e o layout das folhas. Eu não vou entrar muito no assunto agora. NBR 10.582, apresentação da folha. Né? Onde que eu vou fazer o desenho, onde eu vou escrever algum texto, onde eu vou fazer um desenho auxiliar. Né? Tudo isso daí está dentro da norma, não é de qualquer forma. Não é onde cabe, onde couber, né? Eu tenho uma folha enorme lá, eu vou desenhar onde? Eu tenho que desenhar centralizado. Né? Vai ter que deixar um espaço para legenda. Isso daí tudo é normalizado, normatizado, está dentro das normas. NBR 13142, dobramento de cópias. Fixa a forma de dobramento de todos os formatos das folhas de desenho, para que a gente possa armazenar elas em pastas. Né? A gente vai ver hoje também, se eu não me engano. NBR 8402, essa daqui, quando é aula presencial, é uma que o pessoal sofre pra caramba, que é a caligrafia técnica. Né? Execução de caracteres para escrita em desenho técnico. Tem a forma correta de escrever no desenho técnico. Tem as letrinhas corretas para escrever no desenho técnico. Quando era feito à mão, a gente tinha que fazer essas letrinhas à mão, ter o tamanho, tem tudo certinho. Né? E a única forma de fazer isso daí era treinando. Então a gente treinava horas e horas. Né? Quando eu fiz o técnico, eu tive que fazer isso daí. Né? Fazer treino de caligrafia técnica, porque eu precisava escrever de acordo com a norma. Atualmente, como a gente faz mais no computador, lá já vem ali a fonte da BNT. Então, eu só escolho a fonte e digito ali. Né? Já vai sair tudo prontinho. O que facilitou muito aí a questão dos desenhos dos projetos, porque a letrinha é bem enjoadinha de fazer. Tá? NBR 8403 fala das linhas em desenho técnico, né? Os tipos de linhas, a largura da linha, as cores das linhas e o que elas representam. Né? Essa daqui, se eu não me engano, a gente vai ver na próxima aula. 8196 fala das escalas. Escala também, né? É ali a proporção que você faz o desenho. Você vai ter escala de redução e escala de ampliação. Nós vamos ver na aula que vem essa questão de escalas. A NBR 12298 fala de corte. Corte de peças e achuras no desenho técnico, né? Onde eu vou achurar, onde eu não vou. Achurar é fazer uns risquinhos, né? Aqueles risquinhos inclinados a gente chama de achuras. NBR 110, 126 é a que fala de cota. Cotagem em desenho técnico. Cotagem é as dimensões.
né? No meu desenho, eu coloco ali as dimensões para ficar mais fácil para quem está lendo, para quem vai interpretar, para não precisar de ficar medindo. Então, eu coloco ali as dimensões, ou reais, ou do desenho, né? No meu desenho, tem a forma correta de fazer essa cotagem, né? De eu escrever ali essas, essas dimensões, se for para diâmetro, para comprimento, eu tenho a forma certinha de desenhar, ok? Só beber um pouco d'água. A 8404, né, indicação de estado de superfície em desenhos técnicos, né, a superfície do desenho ali. 6158, tolerância e ajustes, né. Logicamente, como esses desenhos eram feitos à mão, dava uma diferencinha. Então, a gente tem essas tolerâncias aí. E ajustes para serem feitos nesses desenhos. A 8993, representação convencional de partes roscadas em desenho técnico. Essa aqui ela é muito específica para mecânica, né? Que vem ali o desenho das roscas. Difícil de fazer, né, gente? Vocês não vão precisar de fazer. NBR 6402, execução de desenhos técnicos de máquinas e estruturas metálicas. Eu tenho uma legenda específica, eu tenho cores específicas para essas estruturas metálicas e para outros materiais, né? Aí você vai ter lá quando é piso, quando é cerâmica, quando é metal, né? Eu tenho a forma correta de fazer essa representação no desenho, né? Na mineração, a gente tem a legenda para rocha, cada rocha tem a sua simbologia, né? Então, tem também para as estruturas metálicas, né? E o tipo de material que são feitas as máquinas. Tipos de desenho, né? Entre outras normas, tá, gente? A gente vai ver praticamente todas aqui, né? A gente vai detalhar elas nas próximas aulas. Hoje a gente começa com algumas e termina nas próximas aulas. Tipos de desenho. Eu tenho o desenho projetivo e o não projetivo. O projetivo, ele vem resultante de projeção do objeto, que pode ser em 2D ou em 3D. Correspondem ali, por exemplo, às vistas ortográficas e as perspectivas. Eu vou desenhar algo que existe. Vai ser igual ao que existe, ou que vai existir, que eu vou construir. Né? Aqui um exemplo, né? A setinha está mostrando. Esse daqui é o desenho projetivo. Aqui o que seria isso? Como é que chama isso? Um encosto de um banco, alguma coisa assim, né? Uma rampa, né? Que é um desenho projetivo. O não projetivo são desenhos, né? Resultantes, por exemplo, de cálculos algébricos, ou desenhos gráficos, diagramas, esquemas, fluxogramas, né? Aqui a gente tem um fluxograma de uma fábrica. Deixa eu ver de quê. Que não fala de quê. Ó, reservatório de NH3. Fluxograma da casa de máquina de um sistema de refrigeração. Então, aqui eu não tenho desenho das máquinas. Eu tenho símbolos do esquema de como funciona essa casa de máquinas. Então, esse aqui é um desenho não projetivo, porque ele é um esquema, né? Esse tipo de esquema que a gente chama de fluxograma, porque mostra o caminho que o material está fazendo aqui dentro. Aí essa simbologia é para cada equipamento. Esse aqui não é um desenho projetivo, né? Ele me informa muita coisa, mas ele não é projetivo, ele não vai ter as dimensões reais, ele não vai ter as especificações reais ali, nem em escala, né? Os objetos aqui, eles vêm de uma simbologia própria. Então, aqui é um desenho não projetivo. Esse caso aqui é um fluxograma de uma casa de máquinas. Ok? Sobre o grau de elaboração, né? Os tipos de desenho de acordo com o grau de elaboração. Esboço. O esboço é aquele desenho livre que você faz à mão, né? Ah, eu vou
passar ali para a pessoa como é que ela chega em tal lugar. Aí eu desenho à mão, você vai seguir na rua tal, vai passar 3 esquinas e depois virar. Isso daí é um esboço, tá? Sem dimensão, sem escala, ok? Então é um esboço. Desenhos preliminares ou anteprojetos já são um desenho em estado intermediário. Ali eu já vou colocar algumas medidas, eu já vou utilizar um pouco das NRs, né? Não vai ser tão rascunhado ali. Tá? Então a gente chama de anteprojeto porque ele vem antes do projeto, ele vai te dar as informações necessárias para o projeto. Né? Esse daqui pode ser feito à mão também, certo? Mas ele já precisa de mais informações do que o esboço. Então, primeiro você faz o esboço, depois você faz ali o seu anteprojeto. Croquis. Desenho à mão, sem escala, porém, seguindo ali as normas. Né? Aqui um exemplo de um croquis. Por que ele não é um desenho pronto? Ele não tem as dimensões. Né? Talvez ali, né? Ah, eu não tenho escala aqui, né? Não é a mesma escala da real. Eu não fiz nenhuma redução nem nada. Então, isso aqui é um croquis. O croquis ele é mais elaborado do que o esboço, tá? Mas ele ainda não é o desenho em si. O desenho definitivo, olha aqui um exemplo. Esse daqui é um Jeep, né? São desenhos completos, elaborados de acordo com a norma e contendo todas as informações necessárias para eu executar o projeto, para eu fazer a construção, né? Aqui a gente tem um exemplo. Ó. Aqui está numerado, né? E está faltando uma parte do desenho. Na outra parte vem falando o que é esse número 1, o que é esse número 2. Aqui embaixo vocês conseguem ver que tem um número aqui, ó, 850. Isso daqui é a cota, é a cotagem, ou seja, é a dimensão. Né? E eu preciso colocar no meu desenho as dimensões. Né? Aqui são as dimensões reais, né? 850 milímetros, que seria 85 centímetros. Desenho mecânico vem em milímetros. Né? Podem ver aqui que não está falando qual que é a unidade, está só o valor. Né? Porque a gente já vai saber disso. Quando é desenho mecânico, está em milímetros. Quando é desenho de construção civil, vai estar em centímetros. Isso já é regra. Se for uma unidade diferente, ele tem que te informar. Então, aqui eu sei que está em milímetros, 850 milímetros, que seria, passando para centímetros, 85 centímetros, milímetro para centímetro a gente divide por 10. Né? Aqui, ó, 2.100, seria 2 metros, 2,1 metros. Aqui, 4.000 milímetros, que seria 4 metros. Então, os tamanhos aqui reais da minha caminhonete ou do Jeep. Acho que é um Jeepzinho, né? Do meu equipamento. Então, eu desenho, faço reduzido em escala, mas a minha cota, meu dimensionamento, eu coloco o tamanho real, para que a pessoa tenha mais visualização. Aí, olhando ali, eu sei que ó, essa parte aqui do equipamento tem 4 metros. Ele tem 4 metros de comprimento. No desenho não vai ter. O desenho pode ter 5 centímetros. Mas lá está falando que no real tem 4 metros. Né? Aqui já é um desenho definitivo. Olhando aqui, você já consegue visualizar o seu objeto, né? O que você queria ali representar. Continuando. Tamanho e formato de folha. Antigamente existia, eu acho que não existe mais, não, gente. Eu me corrija se eu estiver errado. Existia o padrão A e o padrão B. O padrão B era aquelas folhas de papel ofício, que o pessoal falava muito. Antigamente, os documentos vinham em papel ofício, que era um papel um pouco maior que o A4. Era bem ruim de guardar, porque todas as pastas, tudo que a gente tinha era padrão A. E aqui no Brasil usava muito o padrão B, que era essa papel ofício. Né? Atualmente, não sei se ainda existe. Quase não se vê mais. Né? A gente segue mais o padrão A. O padrão A está na norma, está na ISO, e é o mais utilizado em todos os locais do mundo. Okay? Essa série A vai ter como base ali um formato primário, que é o A0.
Esse A0 é a base, ele é o tamanho de uma folha de projeto, tá? A área dele é 1 metro quadrado, mas ele não é quadrado, ele é retangular. As dimensões dele, a gente tem aqui, ó, 1.189 milímetros de comprimento para 841 milímetros de altura, né? Ou seja, ele tem 1,18 metros, mais ou menos, de comprimento e 84 centímetros de altura. Por aí, certo? Dentro desse padrão A4, eu vou fazer divisão, perdão, A0, eu vou fazer as divisões. Vou partir no meio. Então, eu tenho aqui o A0, que é esse maior aqui. Eu parti no meio dele, eu vou ter o A1, porque foi uma divisão. Esse A1 partido no meio, vira o meu A2. O A2 partido no meio, A3. O A3 partido no meio, vai ser o A4. A gente ainda tem o A5, tá? Que seria meia folha A4. O A4 dividido por 2 aqui, a gente tem a folha A5. Não é muito utilizado em projeto, praticamente não é utilizado, mas existe o tamanho A5. É o que vocês talvez tenham mais, trabalhem mais, conhecem mais, é o A4, que é a folha Chamex, né? A folha de papel que a gente utiliza aí, né? Aquelas folhinhas brancas, ela é do tamanho A4. Né? Para projetos, a gente trabalha com tamanho A0, né? Que aí ele vai ficar ali grande, onde você consegue colocar mais informações. Para outras coisas, a gente trabalha nos outros tamanhos. A gente trabalha muito o A4, o A3, um pouco de desenho é feito no A3, o A2 é difícil de ver. O A2, o A1. A gente, o pessoal trabalha mais na A0. Aqui, pessoal, os tamanhos que estão dentro da norma, tá? Então, o meu A0, ele tem como dimensões 841 milímetros de altura para 1.189 milímetros de largura, comprimento. Além dessas medições, eu tenho padrão para margem e legenda e linha, de acordo com o tamanho da folha. E se a folha é grande, a minha linha vai ter que ser mais espessa, mais grossa, para que eu tenha uma boa visualização. Agora, se a minha folha é pequena, eu vou precisar trabalhar com um lápis mais fino, uma grafite mais fina, para que eu melhore a minha visualização. Então, muda aqui, ó, gente. Ó, no A0, eu tenho essas dimensões. Eu vou ter a margem de 25 milímetros na esquerda, que é aquela parte ali da folha, onde a gente vai furar para colocar numa pasta. Tá? Por isso que ela é mais larga. As outras margens, superior, inferior e direita, serão de 10 milímetros. Seria 1 centímetro. A legenda, que a gente vai falar hoje sobre a legenda, o comprimento dela, 175 milímetros. E as linhas, né, as espessuras aqui, 1,4. O A1, o A1 aqui já é 594 milímetros de altura, né, para 841 de largura. As margens seguem iguais, da A0, a legenda também, o que muda é a espessura de linha. Para o A2, 420 por 594. Já vou dar uma diminuída na margem, ó. A minha margem agora vai ter 25 milímetros na esquerda e 7 milímetros nas outras. Porque a folha já é menor. Para eu não reduzir tanto a área útil dela, eu reduzo as margens. A legenda já é um pouquinho maior, né? Depois a gente vai ver por quê. Já vem para 1,78. 1,78, não, perdão. 178 milímetros. E a espessura da linha, 0,7. A3, essas dimensões, a linha 0,5. E A4, a linha 0,5 também. Linha padrão, 0,5 ali
para as margens da minha folha. Como é que eu sei esses tamanhos? Tem uma regrinha para fazer. Você tem ali o tamanho da A0, você consegue descobrir das folhas sequentes, né? Então, eu vou ter que o primeiro valor, que é a altura ali da minha folha, né? Eu vou copiar ele aqui para a segunda linha da minha tabela. Só que eu copio ele para o outro lado. Já a segunda informação, eu vou dividir por 2. E vou colocar de cá. Do jeito que vai ficar. 841, que é a primeira informação, eu copio, jogo ela para baixo. A altura dele vai ser a altura da outra folha dividido por 2. A largura, perdão, a largura da outra folha dividido por 2. Aí vem um porém aqui, ó. Se eu dividir 1.189 por 2, vai dar 594,5, certo? Mas aí eu considero só a parte inteira. Eu ignoro a vírgula, eu uso só a parte inteira. E assim a gente segue. Se eu for fazer o outro tamanho aqui, eu vou descer o 594 para cá, o 841 eu divido por 2, que vai dar 420. Eu não continuei aqui, mas tem aqui na anterior, 420. Aí jogo 420 para cá, pego o 594 e divido por 2. Pego 297, jogo para a linha de baixo. O 420 eu divido por 2. Aí eu consigo saber todos os tamanhos das folhas do padrão A. Tranquilo? Continuando. A legenda. A legenda é um elemento obrigatório nos desenhos, porque nela eu vou trazer os dados de identificação do desenho. Por exemplo, o número do desenho, a origem, quem fez o desenho, o título do desenho, né? E ela vai ter um local correto para ser feita. Ela vai estar sempre no canto inferior direito da folha. Então, sempre no cantinho direito aqui da folha. Tá? Nos tamanhos A4 e A5, vai pegar e preencher toda a parte de baixo aqui da minha folha. Porque se eu jogar aquele 178 ali, vai sobrar um pouquinho, um pedacinho morto aqui. Então, muitos locais, né, fazem ali a complementação da legenda para que ela pegue toda a parte de baixo aqui dentro das margens. Certo? Por que que ela fica nesse local aqui, gente? Porque nas folhas A0, A1, A2 e A3, elas serão dobradas para ser armazenadas em pastas juntamente com as folhas A4, do tamanho da folha A4. Então, no momento da dobra, essa legenda ela vai ficar ali na primeira página. Ela vai ser a minha folha ali de capa. Eu vou conseguir ler a legenda. Por isso também que ela é um pouco menor, né? Se vocês olharem aqui, ó, a legenda no A0 e no A1 é um pouco menor, por causa dessas dobras. Então, eu vou dobrar e vou fazer a folha ficar do tamanho de uma folha A4 para eu guardar esse projeto junto com os outros, né? Para eu não precisar ficar enrolando, ficar dobrando errado. Porque aí, até na hora de desenhar, eu vou saber aonde é a dobra. Se essa dobra pode ou não prejudicar o meu desenho. E tem uma norma para dobra, que a gente vai ver hoje também. Informações que eu preciso colocar na minha legenda. Identificação. A empresa que fez esse projeto e o profissional responsável pelo projeto, né? Quem desenhou. Às vezes, né, quem foi o projetista? Às vezes você pode encomendar o projeto de outro profissional, né? E vai vir com os dados dele. Então, eu preciso ter essa identificação na minha legenda. Cliente e projeto. A questão do nome do cliente, isso daqui nem sempre entra, tá, gente? Ela é opcional, né?
Mas o tipo do projeto precisa estar. Qual projeto que é? Título, o título específico do desenho. O que é esse desenho? É a planta baixa da fábrica. É as vistas do redutor de alguma máquina. Tem que ter o título. Porque na hora de pesquisar ali, você vai olhar pelo título. O que é o desenho? Você não vai abrir projeto por projeto para você ver o que é. Você olha na legenda. Ó, eu preciso do desenho da vista da bomba 3. Na vista lateral da bomba 3. Aí vocês vão procurar pelo título. O título vai ser Vista Lateral da Bomba 3. O título é sempre resumido ali e especifica o que está desenhado. Ok? Numeração. Tem muito projeto que vai várias páginas. Então a gente vem ali com essa numeração. Dentro de um projeto, eu vou ter vários desenhos. Então eu coloco a numeração de acordo com o projeto. Né? Nela também eu coloco ali questão de páginas. Né? Folha 1 de 2, folha 1 de 10, quer dizer que tem 10 desenhos. Né? Esse aqui é o primeiro. A gente coloca essa numeração. Em empresas que trabalham diretamente com o projeto, essa numeração pode ser uma numeração interna deles. Né? Eles vão fazendo sequencial ali para ter um controle desses projetos. Escala. A escala que foi usada no desenho. Ela tem que ser informada na legenda. Outra coisa importante, o meu desenho vai ter que estar naquela página todo na mesma escala. Ok? Se eu for desenhar algum detalhe, aí eu tenho uma forma correta de fazer esse detalhe. Mas a escala que está lá na legenda é a escala do geral, de todo o desenho que eu vou fazer. Data e autoria, né? A data que foi feito, o autor do desenho e do projeto. Né? Às vezes, o responsável pelo projeto não é o autor do desenho. Às vezes, o responsável é o engenheiro, né? O engenheiro, não, perdão, o gerente da fábrica, e quem fez o projeto foi o engenheiro. Então, pode ser diferente aqui, o responsável pelo projeto e o desenhista. Tá, gente? Né? Às vezes, é o técnico fez o desenho e o engenheiro é o responsável pelo projeto, né? Pode ser diferente. E revisão, indicação de revisões realizadas. Às vezes eu preciso fazer alguma correção no meu desenho, né? Então vai estar lá qual que é a versão do desenho. Quando que ele foi revisado? Quem foi que fez? Quando que fez? Então precisa estar aí na legenda. Algumas empresas utilizam a legenda mais reduzida, mais resumida. Algumas empresas usam a legenda mais expandida, com mais informações. Eu acho que eu tenho uma imagem aqui. Cadê? Não ficou aqui. Vou mostrar para vocês. Só um exemplo prático da legenda. Eu tirei do slide. Só um minutinho. É que ficou, eu achei uma imagem que está muito pequena. Vou mostrar para vocês. Só um momento. Aqui um exemplo de legenda. Que vai ter aqui a escala, onde eu vou escrever aqui 1 para 10, 1 para 20. A gente vai ver a escala na próxima aula. O desenho, o título do desenho, quem foi feito, quem que fez, substituição de substituído por, o número do projeto. Aqui, afirmo,
Que pode vir o logo da empresa, ou um carimbo da empresa, a assinatura do responsável, data e nome, né, de quem fez o desenho, quem cooperou no desenho e quem aprovou o desenho. Né, que está aqui, ó, é desenhista, cooperar, o copy, né, quem cooperou com o desenho, ou quem copiou o desenho, e o visto, né, o visto final. Quantificação, observações, no caso aqui, se for um desenho mecânico, qual que é a peça, qual que é o material. Né? Então, aqui é um exemplo de legenda. Eu vou ter legendas mais resumidas e legendas mais informativas de acordo com a empresa, de acordo com a forma de armazenamento que vai ser feito desses desenhos. Aqui para a aula, só um momento. Voltou. Continuando, então. As dimensões da legenda, pessoal, a gente viu lá que ela vai ter uma largura, um comprimento aqui, de 178 milímetros, nos tamanhos A0, A1, né? E no A4 vai ser, pode ser que pegue a folha toda. A altura dela, gente, costuma ser 35 milímetros. Algumas serão maiores. As que tiverem mais informações serão maiores um pouquinho. E não está errado, porque ela tem mais informações. Eu não posso aumentar a largura dela aqui para colocar a informação. Porque na hora que eu dobrar essa folha, eu vou cortar essas informações. Então, eu vou ter uma alteração na altura. Algumas legendas serão um pouco mais altas. No geral, né, as mais básicas serão 35 milímetros de altura. Tem umas que pegam quase meia folha, de tanta informação. No geral, a gente usa 1 centímetro para cada linha, mais ou menos, dessa legenda. Tá? Então, se ela tem 10 linhas, ela vai ter 10 centímetros, mais ou menos, tá, gente? Dobras. Para facilitar ali a armazenagem dos meus projetos, a gente dobra ele até que ele fique do tamanho A4. Né? Onde a margem esquerda aqui, que é onde eu vou furar, onde eu vou grampear, ela fica livre, por isso que ela tem 25 milímetros, que é onde eu vou fazer a perfuração, é onde eu vou fazer a encadernação desse meu projeto, desse meu desenho, e a legenda vai ficar sempre na folha de capa ali do meu projeto. Aí a forma de dobrar o A3, a gente dobra ele 3 vezes. Né? A primeira dobra vai ser uma medida de 130 milímetros, a segunda 105 milímetros e a terceira 185. E na hora que eu dobrar ela vai ficar com a margem esquerda de fora e a parte do desenho que tem a legenda na frente. Aí eu consigo visualizar todas as informações básicas do meu projeto e tenho ali a minha, a minha folha, a minha margem para ser perfurada e afixada. No A3 é tranquilo, né, gente? Porque dá para perfurar aqui e eu não vou furar o meu projeto. Nos outros tamanhos, a gente trabalha ali com uma dobra auxiliar, faz uma orelhinha no projeto. Por que diz? Porque se eu afixar ele na pasta e não tiver essa orelhinha, eu vou grudar essa folha e não vou conseguir abrir. Então a gente faz essa orelhinha, que aí vai furar somente essa primeira parte aqui. Só essa parte aqui da minha folha. Essa parte vai ficar fixada, o restante eu consigo abrir para ver, para olhar. Certo? Então, aqui um exemplo aqui da A1, como é que ela é dobrada. Isso daqui está dentro da norma, tá, gente? E aqui da A2. Né? Então, tem as dimensões corretas para que a gente faça essa dobra, para que o projeto possa ser armazenado de forma eficiente, que ele não rasgue, que ele não estrague, que ele fique guardadinho ali na pasta e eu consiga abrir para visualizar sem retirar ele da pasta. Né? Por isso que a gente faz essas orelhinhas aqui. Cada tamanho tem o seu,
Aqui é um exemplo do A1, A2 e A3. O A4 não precisa, né, de dobrar. O A0 tem as dimensões também. Eu não coloquei aqui, mas o A0 tem as dimensões para você fazer a dobra. No desenho, pessoal, a gente tem ali na folha uma distribuição correta, né, das dimensões dela. Então, eu preciso colocar ali espaços, né, para desenho, para legenda e para o texto. Alguns projetos eu preciso de textos auxiliares, né, para me ajudar na interpretação. Então, esses projetos terão uma área reservada para texto. Se for uma folha que está no sentido horizontal, seria como se ela estivesse deitada, eu posso ter esse espaço para texto aqui no cantinho da folha, acima da legenda, ou eu posso utilizar o espaço para texto aqui do lado, juntamente com a legenda. O restante que sobrou é a área destinada para desenho. Então, meu desenho vai ser feito aqui, de forma mais centralizada, né, de acordo com o que eu estiver é, representando. Se for um desenho só, ele vai ficar centralizado aqui, nesse espaço para desenho. Porém, dois desenhos, eu vou colocar um aqui e um aqui, de forma que eles fiquem centralizados, respeitando a mesma distância para as margens. Se for três, eu vou ter que dimensionar de uma forma aqui, que ele fique utilizando a maior área útil possível da minha folha e centralizado, né? Sempre respeitando a questão da centralização do meu desenho, ok? Esse texto aí, gente, ele vai ter informações complementares, né? Por exemplo, o tipo de material, às vezes eu tenho vários materiais construtivos daquela peça, daquela máquina, né? E eu coloco ali a legenda dos materiais, coloco nesse texto, né? Ou, né, preciso colocar ali datas, quando foi feita a primeira revisão, quando foi reformado, eu coloco nesse texto. São informações que não estão na legenda, mas são pertinentes, eu preciso informar, aí eu coloco no texto. Não é padrão, não é todo desenho que vai ter texto. Se tiver texto, tem que respeitar a localização do texto dessa forma aqui, nas folhas utilizadas ali para projetos. Etapas do desenho. Tem um sequencialzinho para a gente fazer o desenho. Primeira, concepção. Eu preciso entender o que eu vou desenhar, observar o que eu vou desenhar, fazer um rascunho, fazer um esboço daquele meu desenho, daquela minha peça que eu vou representar. Depois eu pego essa concepção, o que eu vou desenhar, como eu vou desenhar, e começo o desenvolvimento. Esse desenvolvimento vai ser qual folha que eu vou usar, qual a escala que eu vou usar, como eu vou centralizar ele na folha, né? Atualmente, com o AutoCAD, é bem mais fácil, né? Mas antigamente isso era tudo feito à mão. Você calculava, media, para fazer o desenho. Entra aqui no desenvolvimento. Pego todas as informações para que eu faça o desenho. Aí eu vou para o desenho. Vou desenhar. Faço o desenho ali. Depois do desenho, vem a validação, né? Ele vai passar por alguém que vai validar ele, se está ok ou não. Esse alguém pode ser você mesmo, se seu projeto for seu, né? Você vai dar uma revisada nele para ver se está tudo correto, se você colocou todas as dimensões, se a espessura das linhas está ok, o tipo de linha, a legenda se está com todas as informações, a escala se está respeitando, que é a nossa validação. Cada etapa é fundamental para garantir um projeto final que atenda todos os requisitos técnicos necessários, todas as normas ali, porque senão ele vai voltar para você corrigir. Tópicos importantes no desenho técnico, né? As normas técnicas, a gente viu algumas, nós vamos detalhá-las nas próximas aulas.
Escalas, a gente vai ver na próxima aula, né? O que é essa escala? Que é a proporção que a gente utiliza para desenhar, que pode ser redução ou ampliação. Pego uma coisa grande e vou diminuir para desenhar, ou pego uma coisa muito pequenininha e vou aumentar para dar mais detalhes. Então, escala de redução e ampliação. A gente vai ver na próxima aula os cálculos também que é feito. Projeções ortográficas, né, que é a representação em 2D de objetos em 3D. Aqui eu coloco as vistas. Se eu estou, vocês estão vendo esse telefone aqui, esse celular. Então, cada lado dele aqui é uma vista. Aí eu vou representar ele assim. Eu tenho a vista frontal. A vista frontal é esse daqui. Eu tenho a vista lateral, que é o celular de lado, né, olhando ele na lateral. E eu tenho a vista superior, né, olhando ele aqui a parte de cima. Eu tenho a posterior, que é a de trás, e assim vai. A inferior, que é a de baixo. Né? Quanto mais vistas, mais detalhe vocês vão ter do celular. Só que em 2D, sem precisar de pegar ele. Você consegue ver como é que ele é de lado, como é que ele é por cima. No manual, né, dos aparelhos eletrônicos, vem essas vistas. Isso aí é projeção ortográfica. Traz para a gente os detalhes em cada vista, porque se eu fizer um desenho só, eu não consigo ver os detalhes. Cortes e seções, aqui já vai ser para ver o interior de peças. Você faz um corte imaginário numa peça, né, e desenha, para que as pessoas que vão fabricar, que vão produzir, saibam como vai ser feita internamente aquela peça. Então, a gente faz cortes e seções, né, e desenha eles ali. Deixa eu mostrar uma imagem para vocês, de uma imagem em corte. Só um momento. Eu vou trocar aqui a tela. Aqui um exemplo de corte e de seção. Aqui uma peça, né, eu vou desenhar ela em corte. É como se eu tivesse cortado ela, uma linha imaginária aqui, e mostro como ela ficaria cortada. Né? Porque a pessoa olhando aqui esse desenho em 3D, não sabe qual que é a profundidade desse furo, que está no centro dessa peça. Então, no corte, eu consigo ver que ele é um furo passante. Ou seja, ele é um furo que vai até o final da peça. Aqui é a achura, que eu falei com vocês. Né? Que é um material, é um metal. Tá achurado assim, porque é um metal, porque é uma peça de metal. A seção, né? A seção eu vou pegar uma linha imaginária e fazer o perfil dela. Aqui eu tenho a seção A, que veio daqui até aqui. Né? Essa seção aqui ficaria dessa forma. Né? Eu não tenho aqui o arredondamento do restante. Nós vamos ver isso nas próximas aulas. Né? Corte e seção. Desenho, corte e seção, para que vocês saibam interpretar esses desenhos. Aqui. E dimensões e anotações. Né? Indicação de medidas, tolerâncias, materiais e acabamentos necessários para o desenho. Então, eu tenho ali as dimensões corretas para fazer o meu desenho. Tem as medidas, tem a tolerância, né? Que eu posso errar. Eu tenho ali medidas de tolerância. Aspectos cruciais do desenho técnico. O desenho tem que apresentar clareza, ou seja, tem que ser legível, e as linhas e símbolos têm que ser bem definidos, para que qualquer pessoa que pegue ele, que tenha um pouco de conhecimento em desenho técnico, consiga entender. Comunicação efetiva, transmitir de forma clara para diferentes equipes. Então, eu sou um projetista mecânico, eu vou fazer um projeto, o meu desenho tem que ser um desenho que o técnico de segurança entenda, que o técnico de química entenda, que o gerente entenda.
Que eu preciso comunicar através desse desenho. Precisão, né? Tem que ser preciso, porque o erro pode comprometer a execução. Se é um projeto, eu estou desenhando algo que vai ser fabricado. Se o meu desenho está errado, a peça vai sair errada. O meu objeto que vai ser fabricado vai sair errado. Então, atender a essas dimensões corretamente. E atualização. Garantir que o desenho esteja sempre atualizado com as modificações. Eu faço um projeto hoje, né? Ele vai passar por outras equipes para ser validado. Durante essa passagem, ele pode necessitar de atualizações. Aí ele volta para mim, eu refaço ele e eu tenho que colocar atualização tal. Foi corrigido, foi modificado isso, para que tenha um registro do que foi feito. Desenho em 2 e 3D. Em duas dimensões, né? Aquele desenho que é plano, sem profundidade, é a forma mais tradicional que a gente tem para desenhar em papel. E o 3D já é aquele que vai representar a profundidade, como é o objeto na vida real. Vai ter lá altura, largura e profundidade. Ali a gente consegue ver mais do objeto, vai ver mais completo o objeto. Né? A gente vai trabalhar tanto em 2 quanto em 3D. A gente vai falar um pouco agora da nossa NBR 8402, tá? É só para finalizar a aula, que é essa de caligrafia técnica. Agora a gente vai pegar cada NBR ali e ver o que que ela fala pra gente. Okay? Então, a nossa NBR 8402 é a de caracteres, é a da escrita no desenho técnico. Quando ele era feito à mão, cada um tem uma letra, certo? Então, eu vou escrever, a minha letra cursiva é horrorosa, ninguém entende. Né? A letra da... Deixa eu ver quem está na sala. Ó, a letra da Ana Lúcia já pode ser uma letra muito mais bonita, mas é diferente da minha. A letra do Nilson é outra letra. Então, para normatizar isso daí, para padronizar, tem a caligrafia técnica. Então, em desenhos técnicos, eu preciso utilizar essa caligrafia. Já hoje em dia, que é feito no AutoCAD, eu tenho a fonte da caligrafia técnica. Precisa ser nessa fonte. Eu não vou colocar lá Comic Sans. Eu não vou colocar uma fonte toda desenhadinha. Não, eu tenho a fonte da NBR, que é essa daqui. Quando era feita à mão, a gente fazia à mão, né? Seguindo ali as regras. Agora que é feito pelo computador, você utiliza a fonte. Então, é o estilo das letras e números que a gente vai adotar no nosso desenho técnico. Existe o estilo vertical e o inclinado. Aqui são as letras no estilo vertical. As letras maiúsculas, as letras minúsculas e a simbologia mais utilizada, né, dentro do desenho técnico e os números. Aqui, gente, temos as dimensões, né, proporcionais. Tá? Se eu estou desenhando numa folha A0, eu vou ter que fazer desenhos, né, letras maiores. Então, eu tenho as dimensões. Ó. A altura da letra. Se eu colocar essa letra com 2,5 milímetros, a largura dela, que é o D, vai ter que ser 0,25. Então, eu tenho as dimensões aqui. A altura das letras minúsculas, se eu trabalhar aqui com 2,5, aqui já fica liberado. A distância mínima entre uma letra e outra vai ser de 0,5 milímetro. A distância entre a linha de baixo e a letra, 3,5. A distância mínima entre palavras, 1,5. E a largura da linha, 0,25. Se eu for fazer com letras maiores, né, para uma folha maior, ó, vou trabalhar com altura de 20 milímetros, aí a altura da letra minúscula já vai ser 14, a distância entre uma letra e outra na mesma palavra, 4 milímetros, a distância entre a escrita e a linha de baixo, 28, a distância entre uma palavra e outra, 12, e a largura da linha, 12.
e assim vai. Eu preciso respeitar essa proporção. Então, eu posso escrever com 2,5, com 3,5, com 5. Eu vou escolher de acordo com a minha folha, de acordo com o meu desenho. Mas as proporções eu preciso respeitar. Aqui são as proporções. Lá dentro do AutoCAD ele já vai automático, né? Aí você escolhe o tamanho da fonte. E as proporções ele mantém de acordo ali com o seu desenho. Antes era feito na mão. Antes isso aqui tudo era medido. A gente fazia linhas auxiliares, que é as linhas auxiliares aqui. Escrevia, isso aqui tudo de lápis, tá, gente? A linha auxiliar era feita a lápis também bem fininho. Depois vinha apagando as linhas auxiliares aqui, deixava só as letras. E a gente fazia esse desenho, essa escrita aí, treinava bastante, fazia bastante exercício para na hora de fazer a legenda, escrever de forma correta. Minha letra, né, como exemplo, a minha letra cursiva é muito feia, né? Quando eu tenho que escrever no quadro, eu escrevo com letra técnica, para um melhor entendimento. Porque se eu escrever com a minha letra cursiva, ninguém entende. Então eu trabalho com essa daí, só que eu desenho tudo, eu escrevo tudo em maiúsculo, para facilitar mais ainda o entendimento. Eu escrevo assim para que os alunos consigam entender. Essa aqui, gente, é a letra na vertical, né? Em pezinha certinho, e a gente tem a letra inclinada. A letra inclinada é como se estivesse em itálico ali, ela tem uma inclinação de 15 graus. Então a gente ainda mediu um ângulo ali de 15 graus para desenhar essas letras. Vocês viram tanto que era mais complicado antigamente. Atualmente você vai lá, clica ali, inclinado, depois inclinado, certo? E por hoje, pessoal, a gente vai encerrar por aqui, né? Terminou ali o que estava separado para hoje, caligrafia técnica era para outra aula, eu puxei para essa, né? Na próxima aula a gente continua. Vocês têm alguma dúvida? Conseguiram entender direitinho? Eu vou estar enviando um slide para a tutora, ela vai colocar lá no Proesc de vocês, tá? E na próxima aula a gente continua. A gente termina essa parte aí, a gente vê escalas, o restante, e já parte para interpretar um pouco de desenho. Tá bom? Então, muito obrigado, boa noite e até a próxima aula. Boa noite a todos. Boa noite, Nilson. Com Deus.